Obrigado por fazer as últimas alterações e também por me ajudar com o trabalho de matemática, hein? Ajudou bastante. Logicamente, sem você não conseguiria ter feito esses trabalhos. Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Salvador e sejam bem-vindos ao Salvador. Nestas últimas semanas eu fiquei dando aulas particulares para 2 alunos meus, um deles ensinando sobre Python para ele poder fazer 2 projetos que o professor dele pediu e o outro para poder fazer uma prova de cálculo 2 que ele havia repetido antes e agora estava com muito fogo nos olhos, muita força de vontade para poder gabaritar e se livrar dessa matéria. E assim, quanto a ele, eu não queria me exibir muito, não. Mas, e agora conto ao outro aluno sobre o Python. É uma linguagem de programa que é bem fácil de aprender, pelo menos quando você não viu nada sobre programação. E desde 2020, por causa da pandemia, muitos conteúdos têm sido criados e a maioria deles, em relação a conteúdos de cursos, a maioria deles de programação. E desses cursos de programação, Python, ele consome, acho que, se tivesse que chutar uma estimativa bem grossa, eu diria que pelo menos metade delas, desses cursos de programação para iniciantes, são de Python. E aí eu queria entrar um pouco nessa onda, só que eu quero fazer um pouco diferente do que os outros fazem, porque é claro que a maneira certa para a pessoa que nunca viu programação e vai iniciar um curso para poder aprender, primeiramente ele tem que ter lógica de programação e entender de algoritmos. Esse é o mínimo para poder escrever o programa de forma certa, para fazer com que o programa faça o que ele queira que ele faça, quais são as instruções corretas. Então, normalmente, esses cursos, eles iniciam com uma função aqui, outra colar, e vai um passo devagar, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Aí o aluno vai, pô, legal, tô entendendo, usa isso, faz assado, não sei o que. Eu sou muito débil mental e vou fazer o que? Eu vou pegar simplesmente isso daqui. Eu vou abrir o PyCharm aqui. Eu vou pegar um programa de lançamento de dados que tem todas essas linhas escritas que você que nunca viu antes vai entender absolutamente nada, mas meu trabalho aqui vai fazer você entender linha por linha o que esse programa está querendo fazer. Para você ter uma ideia do que você está se metendo. Mas fique calmo, fique calmo. Isso vai valer a pena para o seu futuro profissional. Então, para a gente poder iniciar aqui, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Obviamente, aprender algoritmos e lógica de programação que eu havia mencionado anteriormente, mas coisas que você vai precisar no seu computador. A primeira delas é você entrar no site do python.org/download para você já abrir essa tela aqui e baixar a última versão do Python, que é a 3.9.4 na data de gravação desse vídeo. Aí você vai achar a versão do Python em relação ao sistema operacional do seu computador. Ao instalar esse Python, ele já instala junto com ele uma idle, que é uma interface para o desenvolvedor, ou seja, é um local onde você vai escrever e rodar os seus programas. Pessoalmente, eu não curto essa idle, eu acho ela meio feinha, tem algumas configurações que você pode fazer para dar uma personalizada, mas tem uma bem melhor que se chama o PyCharm. O PyCharm da empresa JetBrains, você vai entrar aqui no site jetbrains.com, vai fazer o download dela aqui, clicando em download aqui em cima, e aí vai abrir 2 edições aqui, uma profissional e uma de comunidade que é gratuito. Obviamente você vai no gratuito, que para poder simplesmente aprender, você vai ter tudo que é necessário, tá? Então você só fazer o download, aí você vai abrir o PyCharm e vai ter umas configurações iniciais que você vai precisar fazer, nada muito avançado. Mas, por favor, lembre-se de colocar o tema Drácula, porque aí vai ficar com esse tema mais escuro. Isso é muito importante, porque a gente fica perto do computador, é muita luz em cima dos seus olhos, vai estragar a tua visão a longo prazo. Então, sempre que puder, escolha os temas escuros para os programas que você for utilizar. Ou até mesmo as suas redes sociais, o YouTube, Facebook, WhatsApp, se você abre o WhatsApp no seu computador ao invés de usar o celular. Sempre que tiver um tema escuro, usa ele, vai fazer muito bem para a sua saúde. Então, esse é o espaço de trabalho do PyCharm. Temos aqui, como qualquer outro programa, vai ter as principais funções aqui em cima, mas o que temos na tela aqui, temos algumas divisões, por assim dizer. Primeiramente, a mais importante de todas é o programa em si que você vai escrever, tá? Linha por linha, que já estão todos numerados, inclusive aqui. Essa partezinha aqui é onde ficam os seus arquivos. Então aqui, por exemplo, toda vez que você for iniciar um novo programa, você cria uma pasta que é o seu projeto. Dentro desse projeto você cria diferentes arquivos Python
relacionadas aqui, que não necessariamente precisam ser somente Python, né? Às vezes pode ser somente um arquivo texto, que pode ser somente um resultado que você está extraindo do arquivo Python que você executa, por exemplo, ou então de repente com uma imagem, fazer com que o Python, eu não sei se ele faz isso, tá? Mas estou dando um exemplo aqui. Pode ser que você faça com que o Python utilize outro programa para gerar uma imagem, ou meio que gravar um vídeo. Bom, se isso for possível, é isso que ele fará. Aí isso tudo vai ficar gravado dentro da sua pasta. No caso aqui, eu tenho uma pasta treino, onde coloco vários arquivos Python, tem até mesmo um arquivo texto aqui, inserido junto com ele, onde crio diferentes tipos de programas, só para eu treinar, só para eu avançar com o meu conhecimento aqui. Então temos aqui, eu vou abrir esses dois projetos aqui, ó, e vocês podem ver que cada projeto aqui ele fica numa aba, um guia que você pode passar de um ou para o outro. No caso, esses dois aqui são os dois projetos que eu ajudei o meu aluno a fazer para a sua aula de algoritmos. Mas a gente vai focar no que? No lançamento de dados. Como é que o programa vai fazer esse lançamento aqui? E aí, é o que eu vou te mostrar aqui. Mas, antes disso, tem essa janelazinha embaixo com essas abas aqui embaixo. Eu vou apenas mencionar as principais. Temos aqui a terminal primeiro, que é a mesma coisa do painel de comando do seu sistema operacional aqui, só que a diferença de usar esse terminal dentro do PyCharm é que ele já executa as funções em relação a esse diretório aqui, tá? No caso aqui é da minha pasta treino dos projetos PyCharm que eu tenho no meu computador. E além dele também tem uma aba para apresentar os problemas, que são formas de você poder consertar o seu programa. Às vezes, não é um problema que possa impedir a sua inicialização, mas às vezes é apenas um aviso para você poder melhorar a escrita do seu programa. Porque uma coisa que você precisa ter quando você escreve esses programas é de ser bem escrito o suficiente para que não só você mesmo, como outras pessoas, ao ler o programa, possam entender o que ele pretende-se a fazer. Porque um programa mal escrito, mesmo que funcione, vai ser pouco útil você hospedar isso no site do GitHub, por exemplo, se a pessoa não entende nada do que está escrito no programa, não vai entender o que ela realmente faz. Então, isso aqui pode te ajudar a melhorar essa escritura. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa linha aqui, que está esperando duas linhas vazias aqui. Por quê? Porque quando você usa essa statement def, que eu vou explicar mais à frente, você precisa dar duas linhas brancas para poder melhorar a sua escritura. Ah, por que isso? Sinceramente eu não sei, mas concorda comigo que quando você tem um meio que padrão de linhas brancas, você consegue separar melhorzinho parte do seu programa, e isso melhora na leitura do usuário, quando for tentar entender o que o programa é. Então, você vai seguindo esses passo a passo e no final de contas vai ficar melhor. E além dessa aba de problemas, também tem a aba de Run, onde você vai efetivamente rodar o programa e os resultados estarão mostrados aqui embaixo. Aqui eu já havia rodado o programa antes, mas eu vou fazer isso de novo. Ó. Se você já havia rodado o programa antes, tem esse botãozinho aqui de Play, onde vai iniciar desde o início, tá? O arquivo do meu programa aqui já está com o nomezinho bonitinho, o seu diretório. E aí ele iniciou com essa pergunta aqui, tá? Mas se não for a primeira vez que você está iniciando o programa, não tem problema. É só você clicar aqui em Run. E aqui, aqui já está com o meu projeto aqui, meu arquivo Python para ser inicializado. Caso não seja esse, é só usar o Run e aí depois você executa qual arquivo Python você quer que o programa rode. No caso aqui é realmente o lançamento de dados, tá? Então tem essa parte aqui para você poder rodar o programa. Então, enfim, várias formas de você poder inicializar. E aqui embaixo você pode repetir o programa para rodá-lo desde o início. E aqui é simplesmente para finalizar. Aí finalizou com código -1. Então vamos só inicializar aqui e vamos testar o programa aqui. Então como que ele vai funcionar? Para o lançamento de dados eu quero fazer duas perguntas ao usuário. Eu quero saber qual que é o tamanho do dado, ou seja, número de faces, e quantos dados serão rolados. Então vamos pensar no jogo do Banco Imobiliário, por exemplo. Banco Imobiliário, ele utiliza 2 dados de 6 faces cada, certo? Então, para a primeira pergunta, a gente vai responder o tamanho do dado, que é 6 faces. Qual será o número de dados? 2. E aqui nós temos o resultado. O resultado deu 5 para o primeiro dado e 3 para o segundo dado. E aí, código de 0 de encerramento do programa. Mas para algo tão simples, por que tantas linhas?
Por quê, meu querido? O professor tinha vários executivos, o professor do meu aluno particular. Por exemplo, e se eu inicializasse o programa, mas nessa primeira pergunta eu trollasse o programa, por exemplo? Em vez de eu escrever um número, eu vou escrever uma letra? Eu vou escrever ABC. E aí? E aí que o programa já está esperto, ele já tá ciente de diferentes formas de responder essa primeira pergunta. E aqui, o que o programa retorna? Ele retorna ao usuário: a informação passada não é válida, e aí ele vai repetir essa pergunta. E se você ficar insistindo, você pode perceber que, o programa não desiste. Vai sempre repetir essa frase: a informação passada não é válida, forneça o tamanho do dado que será rolado. Seu filho da p... Então, por onde a gente começa? A gente começa pela primeira linha aqui. A primeira linha, em todo o arquivo Python que você for escrever, você usa 3 vezes as aspas duplas, e aquilo que estiver escrito dentro dela vai ser meio que uma sinopse desse programa, desse módulo. Então, se eu colocar o cursor dele aqui em cima, e vocês podem ver que essa linha inclusive ficou verde, tá? Para indicar que ele é meio que um comentário, uma descrição. Ele vai te informar o nome do módulo, que é lançamento de dados, como vocês podem ver aqui em cima, e a descrição que eu havia colocado ali na fase verde: o programa para lançar quaisquer quantidade de dados de qualquer face, junto com o tamanho, o tipo do arquivo, que é o tipo Python, dados de modificação, dados de criação, etc. Tá? É importante você fazer isso para você poder ter uma sinopse para você não depender somente do nome do arquivo para saber o que ela faz. Você ver qual a descrição dela para ter uma ideia ainda melhor. Como se fosse a descrição do título de um vídeo do YouTube, por exemplo. Eu dou um espaço vazio aqui para separar melhor as informações, ao invés de simplesmente fazer linha por linha. E aí temos um statement chamado import. Statements são essas frases que ficam em laranja ou em vermelho, se você ver dessa forma, mas para mim é laranja. Em que o import, o que ele vai fazer? Ele vai tentar chamar um outro pacote, uma outra biblioteca que tem diferentes funções inseridas nela. Por que isso ocorre? Porque o Python, se ele executasse com todas as bibliotecas já instaladas, todo arquivo Python que você fizesse teria um tamanho imenso, muito grande, ocuparia muito espaço na memória, e não seria ótimo poder usar desse jeito. Por isso que ele separa essas bibliotecas, e aí caso você ache preciso, você utiliza a função import para poder chamar essa biblioteca e usar as funções que tem dentro dela. Mas, por exemplo, aqui eu estou usando a biblioteca random para utilizar funções de aleatoriedade que a gente já precisava no lançamento de dados. Se a gente fizesse uma analogia, podemos pensar nessas bibliotecas como se fossem grupos. Ou seja, se eu pensasse, por exemplo, em comida, eu tenho uma biblioteca de doces. Diferentes doces, pode ser pavê, biscoito recheado, brigadeiro, beijinho, morango até, não sei se você considera isso como doce, mas enfim, né? Enfim, talvez você não precise de todos esses doces para o seu programa. Talvez você precise somente de um brigadeiro. Então, o que você escreve para chamar apenas esse brigadeiro dentro do pacote de doce? Você vai escrever o from, que é um outro statement, vai colocar o nome da biblioteca e aí importar rand int, por exemplo, sabe, uma função aí qualquer. O que essa linha 4 está fazendo? Ele está importando essa função em específico, tá, dentro da biblioteca random. A gente não precisa fazer isso, não tem que se preocupar, porque a biblioteca random não é tão grande assim, ela já tem todas as funções que a gente vai precisar aqui, ok? Então, 2 linhas de espaços vazios e a gente vai para o segundo statement aqui do nosso programa, def. Def é a abreviação de define, ou seja, de definir, onde você define novas funções, que você digita aqui do lado e ele fica inclusive em amarelo. Então, aqui eu defini uma função chamada user input, e aqui embaixo eu aproveitei para poder colocar a descrição dela. Então, se a gente botar nosso mouse aqui em cima, a descrição inclusive vai ficar aqui. Show? Nela, eu coloco sempre parênteses. Esses parênteses são importantes em toda função porque ela indica o início e o final dela, ou seja, com que essa função vai trabalhar. Se ela não precisar de nada anteriormente,
pode só colocar parênteses vazios, o programa vai inicializar normalmente, beleza? Mas caso vai precisar de alguma informação anterior a ela para poder utilizar dentro do seu roteiro, você vai precisar colocar essa informação dentro do parênteses. E é importante lembrar, quando você for usar um statement que vai exigir uma indentação, que é esse espaçozinho vazio aqui da esquerda para a direita, tá? Tem que finalizar usando 2 pontos, tá? Aqui não é necessário, não importa, tá? Porque é uma linha e acabou. Mas aqui vai precisar, porque esses 2 pontos inserem uma série de linhas que vão estar dentro de uma indentação, onde o programa aqui em cima vai ler. Então, o que eu estou fazendo aqui dentro da função userInput? Eu crio uma variável que vai ter o valor true. Então, passo a passo, como é que eu vou explicar essa linha 8? Variável aqui qualquer, que eu chamei de breaker, do inglês quebra. Usei um sinal de igual e usei esse true. Esse sinal de igual, ele cria uma relação entre o que está à esquerda e o que está à direita. É uma relação que o valor que está à direita vai ficar dentro do nome que está à esquerda. Ou seja, se o valor à direita é true, verdadeiro, a variável breaker vai assumir o valor verdadeiro a partir de agora. É isso que essa linha 8 está fazendo, ok? Avançando aqui, chegamos na linha 9. Temos um outro statement aqui chamado while. While é um dos 2 statements que insere loops, ou seja, ciclos dentro do nosso programa. No caso do while, é um loop que ele vai e retorna até o início. Só que você tem que escrever algo do lado direito do while, porque é uma condição para que esse ciclo possa terminar em algum momento, ok? Esse momento é o que? É o breaker, com 2 pontos novamente, porque estou usando um statement que vai exigir uma nova indentação, tá? Se você simplesmente escrever breaker, então o while vai persistir enquanto o breaker vai continuar sendo breaker, ou seja, não vai ter alteração nela. No caso, enquanto o breaker continuar sendo verdadeiro, true. Então, enquanto o breaker for verdadeiro, sigamos esse roteiro aqui. Então, linha 10. Dice value equals input frase. Forneça o tamanho do dado que será rolado. Temos várias novas informações aqui. Então, vamos lá. Lembrando da linha 8, dessa linha aqui, temos uma variável nova, dice value, que vai assumir o valor que está aqui à direita. Mas diferente do que havia escrito antes, que havia escrito true nessa linha 8, aqui temos uma função input. O que essa função input vai fazer? Ela vai mostrar para o usuário o que está dentro desses parênteses. E aí é uma oportunidade do usuário inserir uma informação. Então o input, ele mostra o que está dentro do parênteses para o usuário e o usuário vai retornar um valor. E esse input vai pegar esse valor. Esse valor, eu uso esse sinal de igual para que a variável que está na esquerda, o dice value no nosso caso, assuma o valor que o usuário colocou aqui dentro. E o que o input vai mostrar para o usuário? Forneça o tamanho do dado que será rolado. Quando eu quero que ele escreva para o usuário uma frase em específico, eu tenho que sempre usar essas aspas aqui. Se eu não usasse essas aspas, o programa vai tentar entender qual que é o valor de fornecer o tamanho do dado que será rolado. Mas como não havia definido nada disso anteriormente, isso vai dar erro no programa. Ele não vai rolar. Se eu escrevesse aqui simplesmente breaker, que é aquele valor que havia definido antes, a primeira pergunta que vai mostrar para o usuário, na verdade, o input vai mostrar para ele breaker. E o breaker está com o valor true, ou seja, o usuário vai ler true. O programa vai mostrar essa palavrazinha para ele, que ele não vai entender nada. Eu preciso instruir o usuário a dar a informação que eu quero. Então, eu simplesmente deixo assim, uma frase completa dentro dessas aspas aqui para mostrar exatamente aquilo para ele, tá? Só que aí temos aquelas condições todas que de repente o usuário possa querer trollar o programa e não digitar um número. Então eu crio aqui um novo loop, enquanto o dice value check for false. Mas quem é esse dice value check? É o que eu defino logo aqui embaixo nessa linha 22. Eu defino dice value check, que vai pegar essa variável dice value que a gente via definido antes, de acordo com a resposta do usuário.
Então, descrição aqui, que é uma função usada para testar o valor do dado. E aí eu crio condições, eu uso esse statement if. Ou seja, ele insere uma condição e se for ela mesma, ou seja, se essa condição for verdadeira, ele vai seguir o roteiro que está aqui embaixo. Caso não, eu simplesmente sigo na linha de baixo nessa mesma indentação. E é claro, não é apenas uma ou duas condições, estamos aqui um total de 3. Quais são essas 3? Eu quero checar se a resposta da primeira pergunta é somente números. Eu quero também testar se ele está me retornando um valor vazio, ou seja, se você escreveu nada, simplesmente deu Enter, ou se você escreveu qualquer coisa que não seja número. Então, aqui, se a gente escrever com um valor vazio, ele vai simplesmente encerrar o programa com um código 0. Então, onde que isso vai dar no programa? Ele iniciou aqui, tá? Na função user_input, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, tá? Ele criou uma variável breaker que tem o valor true, e aí criou o superior loop, enquanto o breaker for true, fica fazendo isso aqui, tudo que tá aqui embaixo, tá? Fez a primeira pergunta lá, forneceu o tamanho do dado que será rolado. Eu respondi com 0. Ok. Aliás, não respondi com 0, respondi com nada, string vazio. Ok, o programa tá continuando. Ele vai então checar se o valor é falso, porque caso seja falso, ele vai ficar repetindo o que está aqui embaixo. Caso seja qualquer outro valor que não seja falso, ele vai prosseguir com essa linha daqui. Então, dentro do DiceValueCheck, eu botei aqui 3 condições. Essa e essa. Se eu respondi nada, eu estou nessa condição daqui. E aí, como que eu explico isso aqui? A variável DiceValue igual a uma string vazia, faça isso. Então, vamos lá. DiceValue, que é a resposta à primeira pergunta. Tenham 2 sinais de iguais. Por que eu estou usando 2 sinais de iguais agora? 2 sinais de iguais é equivalente ao sinal de igualdade da matemática, ou seja, numericamente igual. E aqui eu estou vendo se a variável DiceValue é uma string vazia, ou seja, como é uma string, eu uso duplas aspas aqui. E como não digitei nada, significa que tem uma string vazia, ou seja, tem nada escrito aqui. E é claro que no final de qualquer statement eu coloco 2 pontos aqui. Caso seja essa a condição, o programa vai então realizar esse comando aqui, raise system exit. Esse system exit é para fazer com que o programa encerre, ok? Encerre de uma forma segura. Agora vamos iniciar de novo o programa. E vamos prestar atenção aqui no DiceValue, tá? Eu vou de novo responder ela, mas eu vou responder com letras. Ele vai me fornecer a frase, a informação passada não é válida, e vai repetir a primeira pergunta. Ou seja, dessas 3 condições aqui, ela veio para cá. Para vocês poderem entender o que aconteceu aqui, preciso explicar para vocês o que é essa função aqui. DiceValue dot isNumeric. E o que é esse isNumeric? IsNumeric é uma função do Python que ele vai pegar a variável que está antes do ponto, ok? Que no nosso caso é o DiceValue, e vai checar se ele é feito somente de números, ok? Se ele for feito somente de números, então o valor que o isNumeric vai fornecer é true, verdadeiro programa. Caso contrário, vai ser false. Então, para if DiceValue.isNumeric segue isso, é porque eu estou considerando que isNumeric é um valor verdadeiro. Se for valor verdadeiro, ele vai seguir o que está aqui embaixo. Se ele for falso, ele vai checar essas 2 condições aqui. Uma string vazia vai encerrar o programa, uma string que não esteja vazia vai fornecer essa frase e vai retornar falso. E aí, vamos lá. Ele retornando falso, como foi o nosso caso aqui, o que vai acontecer? O loop vai se repetir, porque eu havia colocado uma condição para que esse loop repita, ou seja, se a função DiceValueCheck continuar sendo falso. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui toda hora, inserindo... Opa, acabei finalizando porque apertei Enter, sem escrever nada. Mas, por exemplo, estou toda hora respondendo com letras, e o programa não sai desse loop, porque o DiceValue continua sendo falso. Então, passa desse loop, DiceValueCheck tem que retornar alguma coisa que não seja falso. Qualquer outra coisa. E aí, qual que é essa outra coisa? Caso esse isNumeric for verdadeiro, ou seja, o cara me digitou um número. Só que aí, não faz sentido eu inserir 0 pro número de fácil de dado, porque aí não tem graça esse jogo, né?
Então eu criei uma nova condição aqui dentro. E essa condição é para checar se decibel for maior que 0. Só que o que acontece? Todo input, quando recebe a informação do usuário, essa informação o programa vai ler como se fosse uma string, que é como se fosse texto, ok? Essa seria a melhor tradução. Só que para eu checar um número sendo maior ou maior ou igual ao outro número, essas coisas, eu preciso transformar esse texto em um número. E para isso, eu simplesmente uso a função int. A função int vai pegar o que está dentro dos parênteses e transformar ele em um número inteiro. Int é a versão abreviada, ou melhor, reduzida, de integer, que na tradução fica inteiro. Então aqui simplesmente estou pegando a string decibel e transformando ela no número inteiro, que vai ter o mesmo nome decibel. Não quero mudar o nome dele, tá? E aí sim eu posso trabalhar com isso, com checagem matemáticas para saber se é um valor maior ou maior que 0 ou não. Caso seja maior que 0, o valor que decibel vai retornar vai ser true, verdadeiro. Se não, o programa vai fornecer para o usuário essa frase aqui, o número passado é maior que 0, e retornar false. Print é igualzinho ao input, só que ele apenas emite informação, ele não pretende pegar uma informação de volta do usuário, entenderam? Essa é a principal diferença entre o print e o input. Português de print, impressão, imprimir. Ok, Gabriel, beleza. Estamos aqui. Se o cara me fornecer então um valor acima de 0, vai tornar true. Se não, vai tornar false. Então eu vou botar 0. Vamos ver o que acontece. Ele vai repetir aquela frase aqui, porque ele checou que decibel não é maior do que 0. Então não vai me retornar verdadeiro, vai vir para cá. Ele me forneceu o número passado é maior que 0, como vocês podem ver aqui. E aí retornou false. Retornou false, repete o loop. E o loop vai pedir de novo o tamanho do dado que temos aqui. Então agora vamos seguir para frente. Vamos botar 5, por exemplo, um número que é maior do que 0. Aí ele saiu do loop e ele foi direto para cá. Ele então está fazendo uma pergunta nova para mim. Forneça o número de dados que serão rolados, como vocês podem ver aqui embaixo, nessa linha daqui. Beleza? E aí, eu preciso checar, que nem tinha feito antes, se a resposta para a segunda pergunta também é válida. E aí, eu tenho que recriar esse loop. Dessa vez, eu acabei colocando aqui is none, ou seja, valor vazio. Mas eu poderia também seguir a mesma lógica do loop anterior. É uma condição para caso nice number check continuar sendo um valor falso e ficar repetindo essa segunda pergunta aqui, ok? Então, para entendermos como funciona esse loop daqui, temos que ver dice number check, como é que é o roteiro dele, que está bem aqui. Primeiramente, ele vai utilizar a variável dice number para poder executar suas funções aqui, que aqui nessa linha 14 que tem aqui, ele já está definido aqui na linha 13, tá? O dice number vai receber um valor do usuário, então o dice number check vai ser inicializado nesse loop, vai pegar essa variável definida aqui e vai fazer o seu roteiro. Então, qual é o roteiro dele? Temos aqui um total de 3 condições. Caso o comprimento do dice number for 0, caso o dice number for um dígito, e também se não for nenhuma das duas condições anteriores. E então vamos lá. Primeira condição: len é a redução de length, que significa comprimento no inglês. Ele vai checar o comprimento dessa variável aqui. Caso seja exatamente igual a 0, ou seja, é uma string vazia, então ele vai retornar 1. Ou seja, o usuário ele não quis responder o número de dados que serão rolados. Então o programa vai interpretar como se o cara quisesse apenas tacar um dado. Por isso que eu pedi para ele retornar apenas 1 aqui nessa condição. Nessa segunda condição daqui, diceNum.isDigit. Esse isDigit é bastante parecido com isNumeric. A diferença é o seguinte: isDigit ele vai retornar verdadeiro caso a string desse diceNumber conter somente números. Não importa quais números, somente números. Tendo alguma coisa nessa string, isDigit vai retornar falso, não é dígito.
Então, caso o usuário responda a segunda pergunta com somente números, o programa vai seguir esse roteiro daqui. Então, é a mesma coisa do numérico diante. Preciso pegar a variável e transformar ela no número inteiro, usando essa função int. E aí eu crio uma nova condição só para checar esse valor ali que o cara me forneceu, que o usuário me forneceu. Se for se for 0, e aí tem que colocar esses dois iguais aqui, porque eu não quero que dice number vire 0, tá? E aí, caso seja 0, vai fornecer a frase, o número passado deve ser maior que 0, e aí retornar o valor vazio. Se não for 0, ele retorna o próprio valor. Return dice number. Beleza, pessoal? Mas caso escrever alguma coisa, só que essa alguma coisa não contém somente números, pode ser somente letras, ou então são números com alguma outra coisa que não seja número. Aí vai fornecer a informação passada não é válida, esse print, e vai de novo retornar none. Então a gente tem que voltar aqui, ó. Enquanto o valor for none, fica repetindo a segunda pergunta. Quando deixar de ser none, ele vai ou retornar esse 1 ou retornar o próprio, onde você está, aqui, ou vai retornar o próprio número de dados que serão rolados. Então a gente pode até fazer algumas checadas. Vamos colocar 0 nesse primeiro aqui. Ok, vamos lá então. Na segunda pergunta, vamos responder somente com 0. E aí forneceu a frase, o número passado deve ser maior que 0, e repetiu a segunda pergunta. Ou seja, o programa ele foi no dice number check, ok? Iniciou lá esse loop aqui. E vai ficar repetindo toda hora, enquanto o valor de dice number check for none, ou seja, vazio. Então foi lá, checou se teve alguma coisa escrita. Não teve? Passou para a segunda condição. É dígito? É, porque 0 é um dígito. E aí transformei o 0 em um número inteiro realmente, tá? O programa vai parar de interpretar o 0 como se fosse texto e vai interpretar como se fosse um número inteiro. Daí eu criei uma nova condição. Caso dice number for 0, vai imprimir essa frase e retornar none, que é o que acabou de acontecer. Então, e se agora a gente escrevesse nada? Se a gente escrevesse nada, vai rolar apenas um dado, porque escrevendo nada, ele vai nessa condição aqui, return 1, certo? Então, escrevi nada. E aí rolou apenas um dado, o 2. Vamos então reiniciar o programa. Fornecer qualquer número na primeira pergunta. E voltamos à segunda pergunta. Vamos escrever qualquer coisa aqui. Se escrever qualquer coisa, a gente está nessa condição aqui, né? Ou seja, olha só, a informação passada não é válida, que é o que estava escrito aqui. Retornou none e repetiu aquele loop. Então, para sairmos do loop, a gente precisa escrever qualquer coisa que não dê um valor none para essa variável aqui, ok? Então, vamos voltar no loop. Estamos aqui, né? Então, eu digitei algum número realmente, saiu do loop e veio para cá. Aqui é simplesmente uma checagem dessas duas funções aqui que a gente utilizou anteriormente usando-se AND. É outro statement, é um statement que vem da lógica matemática, do OU e do E do C então. Vocês devem se lembrar do ensino médio de matemática, tá? Para que eu possa seguir com esse roteiro que está aqui embaixo, tanto isso quanto isso tem que ser valores verdadeiros, tem que ser valores válidos. Caso sim, eu vou fazer com que aquela variável que eu defini antes desse primeiro loopzinho, eu vou fazer com que essa variável agora se torne falso. Por quê? Porque agora com isso, forçando essa variável a ser falso, eu quebro esse loop. Ou seja, eu venho para essa linha daqui. Só que antes do loop terminar, eu só chamo esse dice number check, que é o valor que eu botei aqui no dice numbers check, né? Se torne o dice number, para poder utilizar futuramente no programa, tá? Dice number, tá? Número de dados que serão utilizados. Ok, então o user input agora está me retornando o seguinte valor. O valor inteiro, tá? Já estou utilizando prematuramente esse int. Dice value, que é o valor do dado, e dice number, que é o número de dados. Aqui eu utilizo uma vírgula para poder separar essas duas informações. Então, na esquerda vai estar o valor do dado e à direita o número de dados. Isso vai ser muito importante para o que vem a seguir, que é nessa linha 55 aqui, onde o programa está efetivamente começando a fazer a sua execução. A sua execução o que? É executar a função user input, que a gente viu antes,
E ele vai retornar aqueles dois valores lá, que eu estou renomeando aqui somente, tá? Dice max num e number of dices, que é aqui nesse segundo argumento, que aí eu vou utilizar depois nessa linha 57. E aqui começa um novo statement for. Esse for é, de novo, um loop, que nem o while, só que diferente do while, não é um loop que se encerra onde começou, é apenas uma repetição de alguma tarefa. E essa tarefa é o seguinte: para um i qualquer, que é uma incógnita, dentro desse alcance aqui, faça isso. Ou seja, esse alcance é simplesmente um intervalo de alguma coisa. Nesse caso aqui, um intervalo de números. Nesse range, ele aceita um total de 3 argumentos. O primeiro argumento é o número inicial. O segundo argumento, o número final. E o terceiro argumento é o degrau, ou seja, o passo a passo, como que o alcance ele vai aos poucos caminhando para o valor final. E se você apenas digitar um único argumento, esse argumento aqui, no nosso caso, o number of dice, número de dados, ele vai começar do zero e vai chegar nesse number of dice, tá? E o intervalo é de 1 em 1. E aí ele vai realizar essa função aqui. Ok. Print vai imprimir uma informação ao usuário. E essa informação é o que está aqui no generator. Então vamos aqui na função generator para ver o que ela vai fazer. Ela tem que aceitar um valor máximo. Esse valor máximo é o valor máximo do dado, o número de faces que esse dado tem. Então aqui, para não se esquecer a descrição breve do programa, ele tem que retornar isso aqui. Isso explica porque a gente tem que importar a biblioteca de aleatório lá no início do nosso programa. Random.randint. Esse randint, ele é uma função que escolhe aleatoriamente o número inteiro. Só que você pode reduzir quais números inteiros você quer. E você escreve aqui dentro do argumento o valor mínimo e o valor máximo. Esse valor máximo tem que ser aquele valor máximo da resposta da primeira pergunta, que é o número de faces que o dado tem que ter. Então, toda vez que o programa executar essa função aqui, ele vai escolher algum número inteiro entre 1 e esse valor máximo aqui, sendo que esse intervalo é fechado. Então, ele está incluindo o número 1 e está incluindo o valor máximo. Por conta disso, como que vai acontecer então essa repetição aqui? A primeira coisa que vai fazer, vamos lá. Para um i no primeiro número, o número 0. É a primeira vez que o programa vai fazer o quê? Vai imprimir, vai utilizar a função gerador, que vai fornecer um número aleatório entre o 1 e o número máximo dado. E aí, imprime. Agora vamos lá. Temos mais dados para rolar, certo? Então, para i igual a 1, ao próximo número, ele vai gerar de novo algum número aleatório entre o 1 e o valor máximo do dado. E aí vai imprimir para o usuário esse segundo valor. Agora, o terceiro dado vai de novo gerar um número aleatório. E assim sucessivamente, ok? Só vai parar quando o i chegar no valor que é o valor do número de dados, que é a resposta da segunda pergunta. Então executou essa última função, imprimiu essa geração aleatória do valor, e aí eu vou demonstrar aqui como que se faz. Então, de novo, vamos lá. 6 lados do dado, e eu quero tacar 10 dados. O que a função vai fazer então? Ela vai imprimir 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tacou 10 dados. E fez exatamente isso. Fez a impressão dos números aleatórios, um do lado do outro. Agora, só para finalizar aqui, a maneira como eu quis que imprimisse para o usuário esse resultado. Aqui vocês podem ver que os resultados do lançamento de dados estão lado a lado, separados por um espaço vazio. Eu consigo fazer isso por causa do segundo argumento da função print, que é esse end igual a uma string vazia, que está dentro dessas aspas simples. Quando eu faço isso, consigo justamente colocar esse espaço vazio entre os números impressos. Mas se eu tirasse aqui e executasse exatamente com as mesmas respostas, inclusive, olha como fica. Ele vai imprimir para cada tentativa do i, naquela linha 57, e vai imprimir um número aleatório e vai passar para a linha seguinte. Só que se eu deixar assim, fica bem ruim de ler, né? Porque eu preciso
aumentar aqui a altura para poder enxergar no eixo da tela os números aleatórios que foram gerados. E eu tenho muito espaço vazio aqui do lado, então fica meio ruim isso aqui, né? Porque eu acabo comendo o espaço do programa que eu tô lendo aqui. Então eu uso esse AND para poder fazer a impressão dos resultados dados lado a lado para poder chegar tudo de uma só vez, beleza? Bom, galera, o meu ensino do lançamento de dados desse programa foi feito. É isso aí que eu tenho que falar para vocês. Dá para ir um pouquinho mais além. Esse pouquinho mais além é vocês instalarem um pacote chamado PyLint, que ele faz uma leitura do seu programa, do seu arquivo PY, e ele vai chegar por erros que não necessariamente sejam erros que dificultam a execução do seu programa, mas às vezes é algo para melhorar a estética dele, para poder deixá-lo padronizado, deixá-lo mais fácil de ser compreendido, de ser lido. E o professor do meu aluno, ele usa o PyLint para dar parte da sua nota. Por quê? Porque quando o PyLint é rodado, ele vai ler o seu programa. Quaisquer erros que tiverem ali, ou qualquer desvio da escrita padrão, ele vai descontar de um valor máximo de 10. Então, o valor 10 significa que você gabaritou, de acordo com o PyLint. Que é algo que eu posso mostrar para vocês em um vídeo futuro, tá? Porque esse aí vai ficar bem longo, mais de meia hora, com certeza. Mas, enfim. Galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa minha apresentação do Python. Só que, logo de cara, mostrando para vocês como que funciona um simples lançamento de dados, que tem que ter esse cuidado aqui, tá? Porque qualquer coisa que esteja de errado nesse programa vai ferrar com o seu código todo, e aí fica bem chato você tentar consertar o erro. E, enfim, tem que aprender bem, seja bastante cuidadoso e bastante organizado para vocês se darem bem. Então, se inscreva no canal para vocês não perderem mais vídeos como esse, tá? E também ative o sininho, curtem o vídeo e comentem aí o que vocês acharam dessa minha apresentação do Python. Se vocês querem ver mais sobre isso, querem que eu apresentei de uma outra forma, que seja em uma live, por exemplo, beleza? E também não se esqueçam de, caso vocês queiram dar uma contribuição para a Salvador, vocês tornem membro do canal, que assim vocês vão estar me ajudando bastante a poder continuar produzindo esse conteúdo de qualidade para vocês de graça, ok? Beleza? Então, é isso aí e vejo vocês no próximo vídeo.